Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Ragoim, e os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus descendentes de Eubabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Ragoim ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada, e Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Então, estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Senhor, essa é a tua palavra e nós te pedimos que ela seja estabelecida no nosso entendimento. E que ela produza em nós uma modificação de mente que gere uma nova forma de agir. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Débora era uma mulher, e Deus a estabeleceu sobre Israel, naqueles dias onde a mulher não era considerada. Nós temos que entender que nunca foi o plano de Deus que a mulher fosse oprimida, subjugada ou colocada como um ser de segunda categoria. Nem mesmo quando Deus chama a mulher
de auxiliar, ele está diminuindo a mulher. Nós já aprendemos isso aqui no ano passado, vocês se lembram? A mesma palavra usada para definir a mulher, ezer, é a mesma palavra usada para definir o próprio Deus. No Salmo 46, por exemplo, o Senhor é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Então, isso deixa muito claro para nós que quando Deus chama a mulher de far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, Ele não estava colocando a mulher num lugar de subserviência, mas Ele estava definindo para a mulher o seu papel, a sua importância, o seu valor, a estratégia de Deus para a mulher. Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém que lhe corresponda. Então, Deus fez homens e mulheres não para disputarem poder, mas para somarem poder. Para os dois juntos serem uma arma poderosa. E sobre essa dupla, né, ele constrói a célula da sociedade, que é a família. Então, interessa apenas a Satanás que homens vejam mulheres como subservientes para serem pisadas. Interessa apenas a Satanás que as mulheres não encontrem o seu verdadeiro poder, porque muitas de nós estamos abrindo mão do poder da feminilidade, buscando nos tornarmos homens. A gente quer o poder que eles têm, então a gente começa a disputar poder, querer buscar posição de autoridade, e isso acontece às vezes no seio familiar. O cara não quer pagar a conta de luz, aí você chega lá, não precisa de você para nada, me dá essa conta aqui que eu pago, parasita. Não é por aí. Você não precisa de tomar o poder de alguém para o seu ser manifesto. Então, não é uma briga de poder. E quando a mulher usurpa a autoridade masculina, ela está indo contra o próprio Deus. Porque Deus instituiu a liderança masculina. Então, presta atenção. Quando você está no trânsito, o guarda chega e fala, apita, estende a mão. Você questiona? Só se você for louca. Por quê? Porque ele é uma figura de autoridade. Certo? Então, você obedece à instrução da autoridade. Pois é, mas na hora de obedecer uma instrução do marido, não quer. Ah, não, vamos repensar. Não é assim não, Helena, nós estamos no século 21. Escuta, o que Deus estabeleceu, está estabelecido. Por quê? Por que que o homem é liderança sobre a mulher? Por que que Deus colocou o homem? Eu estou falando isso dentro do casamento, tá, gente? Dentro do casamento, o homem é cabeça sobre a mulher. Não está falando que ele é cabeça sobre a casa, sobre o lar. Está falando que ele é cabeça sobre a mulher. Depois você vai lá e vê o texto. Porque esse papel da mulher dentro de casa, observando, identificando o inimigo, é a mulher que tem esse radar, gente. O homem não tem. O homem passa batido, o inimigo está rondando dentro de casa, ele... Mulherada está caindo em cima. Ele é meio lesadinho mesmo. Cada um no seu quadrado, né, gente? Agora aparece uma barata para ver quem que é lesado. Então, Deus deu a homens e mulheres peculiaridades. O que a sociedade está tentando fazer é desconstruir isso. É verdade. Deus fez homens e mulheres, e cada um tem a sua linha de influência e o seu poder liberado por Deus para cada um dos gêneros. Amém? Não é uma competição. E aqui a gente vê Deus afirmando isso. Quando Ele levanta uma mulher para ser juíza em Israel. Juíza e profetiza em Israel. Olha isso. Débora era liderança sobre Israel. E Baraque, que detinha o poder militar de Israel, um homem, acatava a autoridade de Débora. Por quê? Porque Débora ia na força do próprio braço? Não, porque ela ia em nome do Senhor dos Exércitos. Deus, Ele é especialista em pegar as figuras que não representam ameaça, aquelas figuras que você pensa assim, é só uma mulher, é só um pastorzinho de ovelhas. Quem era Davi perto de Eliabe, seu irmão? Eliabe, eu fico imaginando que quando entra Eliabe na presença de Samuel, e Samuel fala, eis aí o ungido do Senhor, e Deus fala, não, Samuel,
Não fica se impressionado com a aparência de Eliabe, não, porque eu sondo o coração e eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. Então, o que Deus está passando em revista não é o nosso poder aparente, não é o nosso poder que é facilmente esfregado no nariz dos outros, o meu salário, a minha posição, o meu título, mas é o poder que Deus coloca sobre mim. E ele vem de dentro, ele não vem daquilo que eu faço apenas. O que eu faço se torna apenas ferramenta para Deus estabelecer a sua vontade. Ele precisava de um pastorzinho que fosse bom com a pedra. Se Davi fosse contra Golias com uma espada, ele nem passaria, porque tinha o escudeiro à frente de Golias. Mas uma pedra, o escudeiro ficou só olhando. Entendeu? Deus vai te usar com a sua pedra. Deus quer te usar com o poder que Ele colocou sobre você, com a arma que Ele entregou nas suas mãos. Ele levanta Débora, e eu fico tão encantada com essa história do Deus que levanta o Davizinho, do Deus que levanta os menos prováveis, do Deus que levanta José. Deus levanta Débora, uma mulher em um contexto onde a mulher não era considerada. Deus levanta Débora como a sua representante. Ele coloca a palavra dele na boca de Débora. E sobre ela há sabedoria para julgar as causas do povo de Israel. E essa mulher, movida por Deus, chama Baraque, o comandante. E o comandante Baraque não apenas se submete a ela, mas fala: se você não for comigo, eu não vou. O que estão dizendo na sua casa sobre você? Se você não for, eu não vou. Ou estão falando: meu filho, vai, some dessa casa. Não aguento mais essa mulher rixosa. Não aguento mais essa goteira. Seu marido anda com semblante caído, tipo assim, né? O que eu sou nessa casa? Um banana? Minha mulher faz tudo. As meninas superpoderosas. Lindinha, florzinha, docinho, que de nada tem, nem de lindinha, nem de docinha, nem de florzinha. É verdade. É verdade. Gente, Deus é na contramão. Ele quer usar as mulheres. Ele quer levantar as mulheres nessa nação. Os dias urgentes. Gente, sabe o que está acontecendo no Congresso de Mulher nos últimos 15 anos? Para um momento como esse. Nós estamos sendo preparadas há 15 anos. Nos últimos 15 anos, os congressos de mulheres bombaram no país. Para quê? Só para a gente falar sobre moda, saias e... Não! Comidinha e familhinha, não. Deus veio trazer a gente o nosso real valor, significado e influência. Às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco fantasiosa sobre a palavra da Dev Tyros, por exemplo. A Dev Tyros, ela ensina o princípio da mesa. E às vezes parece para quem vê de longe uma ideia de mulherzinha que vai cuidar da casinha e não sei o quê, não sei o quê. Gente, ao redor da mesa é um poder de influência que é exercido pela mulher. É na mesa que você vê o olho do filho, é na mesa que ele não te encara, é na mesa que você descobre com quem que ele está andando, é na mesa que seu marido mostra quem ele é na mesa que você derrama do evangelho sobre a vida dos seus filhos, não apenas falado, mas vivido. É ao redor da mesa que se dá relacionamento. E Deus é manifesto através dos nossos relacionamentos. Não adianta você ser uma bênção na conferência, uma bênção na igreja e é bruaca dentro de casa. Não adianta você pôr a Bíblia debaixo do braço, falar paz do Senhor, irmão, você ser uma bênção missionária poderosa na igreja, você canta, você dança, você prega e o povo recebe, mas dentro de casa você mata a sua família, você mata o seu marido, você aborta o ministério dos seus filhos. Por que o diabo está tomando... Gente... Presta atenção no que está acontecendo nos nossos dias hoje. Isso não nasceu hoje. Isso é efeito colateral do que aconteceu na segunda onda do movimento feminista. Presta atenção. Eu sou feminista. Deixa eu chocar vocês. O movimento feminista, ele começou de um jeito legítimo. Mulheres querendo ter direito de oportunidades, direito de voz, direito de voto.
Deus já tinha dado esse direito, Jesus já tinha restaurado a posição da mulher que fora corrompida pelo pecado. Jesus recolocou a mulher no lugar onde nós fomos criadas para ocupar. Jesus fez isso, não foi o movimento feminista, foi Jesus Cristo. Que deu de bebê, que pediu de bebê para a mulher samaritana e transformou ela na primeira missionária. Foi Jesus Cristo que restabeleceu a posição da mulher, de liderança, de influência, de autoridade. Absolveu a mulher adúltera, curou e deu voz para a mulher com fluxo de sangue. Também vimos isso aqui no ano passado. Na primeira onda do feminismo, as mulheres estavam querendo lembrar aos homens que elas estavam sendo oprimidas, que elas tinham que ter direito à oportunidade, à voz, a debater filosoficamente, sem buscar se tornar um homem. Só que no segundo movimento a coisa entortou. Coincidiu com o movimento hippie, sexo, drogas e rock and roll, a invenção da pílula anticoncepcional. A mulher começou com a máxima, meu corpo, minhas regras, e aí desbancou. A mulher virou homem. A mulher perdeu a feminilidade, começou a fumar, sentar de perna aberta, peitar o homem, frequentar os lugares. Ela começou a imitar o homem no que o homem tinha de pior. Eu quero ter múltiplos parceiros, quero transar com todo mundo. Sério? Eu não quero criar meus filhos. As mulheres hoje querem ter filhos, mas não querem ser mães. Querem casar, mas não querem ser esposa. E é por causa dessas atitudes que começaram lá na segunda onda. A mulher abdicou de ser mãe. Estou falando de ser mãe, não de ter filhos, tá? Os filhos foram sendo produzidos em série. Só que abandonados a si mesmos. As meninas, super poderosas, não dependa de homem nenhum, trabalha, conquista. Menino, menino. Estamos aí, uma geração totalmente confusa. Confusa na sua sexualidade, confusa nos seus relacionamentos, confusa na sua identidade. Isso é só o efeito colateral. Isso é só o fruto que está dando agora. Mas a semeadura colocou lá fora, lá atrás. Quando Satanás tirou a mulher da sua posição novamente. A primeira vez no jardim ele foi, engana a mulher e tira a mulher da sua posição. E quando a gente sai da nossa posição, tudo roda, tudo dança. Tudo pira, tudo descamba. O Satanás está sempre mirando na mulher. Por isso que a inimizade é entre a serpente e a mulher. Ele está sempre nos mirando. Porque se ele mira e ele atinge uma mulher, ele atinge uma família inteira. Ele atinge uma mãe, uma esposa, uma ministra do evangelho. Ele derruba um tanto atrás de uma mulher. E ele levanta uma multidão atrás de uma mulher. E assim ele fez com Débora. Levanta Débora em Israel. Unge Débora. E Débora tinha o quê? Uma tamareira. Se assentava debaixo de uma tamareira. Às vezes vocês estão aqui pensando, falar sobre o ministério feminino é falar sobre microfone. Não. Use o que você tem. Exerça influência onde você está. Juíza, dentista, mãe, esposa, vizinha. Exerça influência. Se Deus quiser te colocar um microfone na mão, Ele vai fazer isso. Ele vai te levantar. Foi Ele que levantou Débora, não foi Débora que deu um jeitinho para chegar lá. Ela disse, eis-me aqui. Gente, essa palavra tem muito poder quando você fala, eis-me aqui. Alinhe o meu coração com o teu coração. Por que Débora foi levantada? Porque ela era inclinada à obediência a Deus. O que nos levanta é a obediência a Deus. Quando obedecemos a Deus, Ele nos coloca na posição que Ele sempre sonhou que nós ocupássemos. Mas quando nós nos rebelamos, quando nós excluímos algumas partes da Bíblia, riscamos, deixamos para lá, não pensa você que Deus vai te levantar, não. Tem um tanto de mulher que chega para mim, Fernanda, fala assim, como é que eu faço, Helena? Eu tenho o chamado para pregar a palavra, mas meu marido não me deixa. Edmeia estava com vocês aqui ontem. Quem conhece a história de Edmeia? Você conhece a história de Abigail e de Nabal na Bíblia? A história de Edmeia é a mesma coisa. Nabal era um homem duro, tolo. Abigail era uma mulher sábia.
Nabal não quis se curvar ao Senhor. Deus recolheu Nabal para que Abigail florescesse. Não estou falando que Deus vai matar o seu marido, não, tá, gente? Estou falando que às vezes Deus deixa seu marido na mão de Deus, porque homem nenhum pode se opor entre o seu chamado. E você não vai precisar de fazer por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Não tente ir contra as pessoas que estão barrando o seu chamado. Deixa que elas se acertem com Deus. Aí eu virei para essa mulher e ela falou assim: ele está detendo meu chamado. Eu falei assim: e como é que você está tratando ele? Não, a gente quebra o pau todo dia. Eu falo assim: Deus vai te matar. Ela usou a história de Abel. Deus vai te matar porque você está se opondo. Não faça isso, não seja tola. Gente, quando Deus tem um chamado na nossa vida, tudo que a gente está vivendo hoje, aqui, agora, faz parte do chamado. Você está caminhando, percorrendo uma jornada. Cada passo, depois que você está seguindo Jesus, nenhum deles terá sido em vão. Tudo é escola, tudo é treinamento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você está hoje com um marido difícil, sua escola, olha o seu seminário aí. Se você não consegue ser bênção na vida do seu marido, vai ser bênção na África? Olha aí, lindonas! O treinamento começa em casa. Se você não discipula seus filhos, quer fazer discípulos nas nações? Hello? Débora estava ali, debaixo da sua tamareira. Ficou conhecida como tamareira de Débora. Eu fico pensando, a casa da Nívia. A casa da Nívia é conhecida como a casa da Nívia. Você vê a reunião de oração que rola lá. Enquanto a Nívia faz uns bolos deliciosos, vocês veem essa mulher com o microfone na mão, calça jeans, toda descoladona, esse cabelo maravilhoso. Você pensa assim, mulher moderna. Servas, dá ordens às suas servas. Hoje, graças a Deus, né, Nívia? Graças a Deus, depois de muitos anos, você tem uma pessoa para te ajudar. Mas a Nívia não tinha, não. Ela era casca grossa. Ela falava assim: não, se eu estiver empregada, eu vou acreditar que eu sou dondoca. E isso aqui me mantém o pé no chão. Tem que lavar, passar, cozinhar, arrumar. Me mantém o pé no chão. Me lembra de quem eu sou. Eu tenho que ser uma bênção na minha casa. Porque se eu não for uma bênção na minha casa, como é que eu vou ser uma bênção com o microfone na mão? Então não pense que o que você faz para os seus filhos não é obra de Deus. Tem muita mulher que fala assim: eu tenho sonho em fazer a obra de Deus, mas eu tenho filho para criar. Seus filhos são obra de Deus. Nós precisamos de uma geração de profetas. Nós fomos preparadas para um tempo como esse, por quê? Porque nós temos que voltar a ocupar o lugar que foi deixado em vácuo na segunda onda do feminismo e que está gerando todos esses frutos que a gente está vendo hoje. É tempo de nós levantarmos de madrugada e dobrarmos os joelhos e orarmos por essa geração de crianças. Faraó se levantou contra a geração de Moisés. Herodes se levantou contra as crianças no tempo de Jesus. E ele está levantando uma geração de avivalistas. E o diabo está querendo matar essa geração de avivalistas através do governo estabelecido. Mas nós vamos nos levantar como guerreiras de intercessão, de aconselhamento, de discipulado sobre essa nova geração. Nós não abrimos mão dos nossos filhos. Os nossos filhos não vão morrer sob a espada de Faraó ou sob a espada de Herodes. Essa geração vai triunfar e vão chegar em lugares que a gente não chegou. Para de ficar vendo as notícias e pensar: meu Deus, e agora? E as leis? E a ideologia de gênero? Deixa a coroa de lado, veste a armadura e vai para cima em nome de Jesus. Rebalaxerecandereia. Agora presta atenção, presta atenção.
Presta atenção. A armadura. O capacete da salvação. A salvação vem de quem? A couraça da justiça. A justiça é de quem? O cinto da verdade. Quem é a verdade? Calce os pés com o evangelho da paz. Sobre quem são as notícias do evangelho? O escudo da fé. Em quem? A espada do Espírito que nos foi outorgado por... Revistam-se de Jesus. Essa é a nossa armadura. Sejam cheias do Espírito Santo. Sejam cristãs não só nominais. Tenham a atitude de Jesus. Tenham a generosidade de Jesus. Tenham o amor de Jesus. Tenham a misericórdia de Jesus. Tenham a compaixão de Jesus. Tenham o abraço acolhedor de Jesus. Essa geração precisa de mães espirituais, como Débora foi uma mãe para Israel. Quantos meninos na homossexualidade, porque não tiveram nem pai nem mãe. Tiveram 2 progenitores que os abandonaram à própria sorte, enquanto disputavam por poder. Ame, ore, profetiza. A outra mulher no mesmo capítulo era Jael. Casca grossa. Jael não saiu contra Cícera com uma espada. Ela falou: ô comandante, entra aqui. A docilidade é a maior arma feminina. Você não precisa, para você ser uma vencedora, uma guerreira, você não precisa se tornar um homem. Seja uma santa mulher. Ela chama Cícera. Ela recebe Cícera na sua tenda. Ele abaixa as armas. Estrategista, inteligente. Que a inteligência de Jael venha sobre nós em nome de Jesus. Que a estratégia do alto. Ela podia ser uma mulher tola. Ela podia ter pegado a espada de Éber, seu marido. Ela podia ter ido contra ele e falar: assassino, sanguinário, eu vou te acertar. Ele era o comandante de Jabim, o rei cananeu. Ela cairia. Ela cairia, e talvez toda a sua casa. Inteligência, estratégia, sabedoria. Entra. Eu quero água, eu te dou leite. Descansa. Eu te cubro. Fica tranquilo. Relaxa. Você está entre amigos. E ela foi lá buscar a espada? Não. Uma estaca da sua tenda. Uma estaca da sua tenda. Não era uma arma, era uma estaca que era usada para esticar a tenda. Será que a mesa é uma arma? A comunhão, estar junto, é uma arma? A coberta, né? Cobriu ele. Fica confortável. Fica tranquilo. Ela pega uma estaca. Gente, ela teve que ter precisão. Se ela errasse, estava morta. Ela tinha que ter força. Toda a força que ela tinha que ser concentrada naquele martelo. Talvez o mesmo martelo usado para estabelecer as estacas da tenda. Instrumentos que ela tinha dentro de casa. Não subjugue o que Deus entregou nas suas mãos. Não subjugue a arma da oração. Não subjugue acordar de madrugada. Ah, mas Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo, Ele não é surdo.
E as suas orações, elas vão formando o ambiente espiritual da manifestação da glória de Deus e do poder de Deus. Não subestime o poder da oração, como Jael não subestimou o poder da estaca. Não subestime o poder do jejum. Jejum não é uma opção, gente. Em dias de guerra, você não sai desarmado. Tem certas castas que só se submetem por causa do jejum e da oração. O diabo olha para você e vê que você tem uma vida de jejum e oração. Ele tem que te obedecer. Mas a gente não quer fazer jejum. Porque a gente pensa, o preço já foi pago. O preço já foi pago para te outorgar autoridade. Mas arma embanhada não fere ninguém. Use as armas. Jesus falou, quando jejuardes, vocês vão jejuar desse jeito. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim, assim, assim. Ele deixou instruções, ele não deixou opções. Ele deixou instruções. Como você vai manejar essa arma? Nós estamos sendo vencidas em muitas instâncias na nossa casa, porque nós estamos com preguiça de jejuar e orar. Vou pedir para a pastora Fernanda orar por mim, porque ela tem uma unção. Ô Helena, põe a mão na minha cabeça. Põe você mesmo. Põe aí a mão na sua cabeça, de vez em quando eu ponho a mão na minha. A porta é o Senhor, o caminho é o Senhor. Ele põe a mão na sua cabeça. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Boicote para a televisão. Estão no boicote ainda? Eu já risquei coisas que não me edificam. Eu já risquei do meu mapa. Se não me fortalece, se não me torna uma mulher mais apaixonada por Deus, se não me torna mais ofensiva ao meu inimigo, não serve para mim. Tem certas coisas que a gente tem que cortar da nossa vida simplesmente, gente. Mas e o nosso entretenimento, Helena? Como é que fica a diversão? Diversão? Diversão que coloca impiedade na sala da sua casa? Diversão que discipula uma geração inteira pelo próprio Satanás? Diversão? Quer divertir? Vai conversar com seus filhos, vai saber o que eles pensam. Vai sair junto, vai para a praia. Vai jogar uma peteca, uma bola, um vôlei. Vai caçar um tanque de roupa para lavar. Mas não senta na mesa do diabo. Aí você vai lá, senta na mesa do diabo, cruza as pernas e fala, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Ele olha para você, ri e fala assim, sério, querida? Você vem comer do meu banquete todo dia, está me repreendendo? Se você quer ser uma guerreira extrema, isso vai te exigir atitudes extremas. E eu quero que o diabo odeie cada dia que eu abrir o olho. Que ele odeie. E ele não está brincando comigo, a coisa está pegando. Mas maior é o que está diante de mim. Jael chega silenciosamente. Para de fazer alarde. Todo mundo xinga muito no Instagram, não faz nada na prática. Para com essa hipocrisia. Você acaba divulgando as imagens da impiedade. Todo mundo fica indignado com a exposição e propaga as imagens da exposição. Estratégia, inteligência de Jael. Você não faz propaganda para o seu inimigo. Você combate ideias, você procura os seus representantes na Câmara. Escuta, eu te elegi, o que você está fazendo aí, parasita? O que você está fazendo aí? Eu não quero que você compre banco para a minha igreja. Eu quero que você combata ideias que sejam contra a infância brasileira. E eu não quero que você faça isso em nome da igreja. Faça isso em nome da ciência. Até a ciência já provou que não tem fundamento esse tipo de coisa que estão tentando enfiar nas goelas das nossas crianças. Não precisa ir no nível da religião, não. Fala a língua do povo. Combata as questões na ciência. É a língua que eles entendem? Então, combata com essa linguagem. Cobre dos seus representantes. Eleja direito novos representantes. Faça ONGs. Tenha iniciativa. Acolha na sua casa. Faça reunião de oração.
Ah, eu não tenho político, não tem ninguém que eu conheço. Então junta um grupo de amigas, dobra o seu joelho, põe a boca no pó e o céu vai descer. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Sabe por que está essa pindaíba aí no Brasil? A culpa é da igreja. Porque a promessa é para nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter sobre meus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A gente não se humilha porque a gente quer ser poderosa na terra. Não se converte, não ora, não busca a face do eterno. Aí começa o capítulo de Juízes 4 falando: Deus entregou Israel durante 20 anos nas mãos de Jabim. Por quê? Porque o povo de Israel tornou a fazer o que era mal perante o Senhor. Vai ter que passar 20 anos, igreja? Mais fácil a gente ir logo para o arrependimento. Mais fácil a gente dobrar o nosso joelho, se humilhar, e orar, e buscar, e se converter dos nossos maus caminhos. Nos converter. Aquela coisa erradinha que você faz, você pensa que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Embaixada das trevas, na sua casa, na sua igreja. Mude de rota, mude de direção, mude de atitude. E em vez de ficar brigando e xingando muito no Instagram, ame o pecador. Depois você lê Lucas capítulo 6, a partir do verso 27, Jesus está falando: ame os seus inimigos, ore por aqueles que vos perseguem. Se te tomarem a túnica, dá também a capa. Se a igreja estivesse orando pelo João Willis, talvez a gente não tivesse chegado onde a gente chegou. Ou Deus salva ou Deus leva. Mas quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Nós combatemos ideias, não combatemos pessoas. Não deixa Satanás está tocando uma música, a música do ódio. E a igreja está dançando a música do ódio. A igreja, nós não odiamos, nós amamos. A bandeira da igreja de Jesus Cristo é o amor. Nós vamos avançar em oração, em súplica, em humilhação diante do Eterno, em jejum, em estratégia, para pontos específicos, para ataques específicos. Nós vamos defender as nossas crianças em casa, os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, as crianças das nossas igrejas. Nós vamos colocar em listas de oração, nós vamos orar, nós vamos gerar, nós vamos clamar, até nós vermos a glória do Senhor manifesta sobre nós. Jabim tinha não sei quantos carros de ferro, dava vantagens a eles. O povo de Israel era só com espada, mas eles tinham o Senhor dos exércitos a seu favor. Quando Débora falou: vá, Deus vai entregar. Certamente isso foi antecedido de um poder de um período de clamor. O povo clama, o povo chora, o povo se arrepende, o povo: meu Deus, o que está acontecendo? Deus tenha misericórdia de nós. Deus olha para a nossa causa. Deus olha Jabim nos oprimindo. Deus olha Cícera e seus 200 carros de ferro. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia. Nossas mulheres são estupradas, nossas crianças são sacrificadas. O rei cananeu era sanguinário, era violento. Deus tem misericórdia de nós. 20 anos, 20 anos, 20 anos, Senhor, até que Deus falou: basta. Débora fala para Baraque: eu vou adiante de vocês. E o exército, que era minoria, que não tinha nenhum carro de ferro, prevaleceu. E Deus entrega o comandante, o mor, nas mãos de uma mulher. Talvez Baraque tenha pensado: vai ser a própria Débora. Débora profetizava sobre Jael. A mulher estrategista, que nem israelita era. Deus levantou Jael, que não era do seu povo, do povo que se chamava pelo seu nome. Deus pode levantar quem Ele quiser no nosso tempo, para mudar a sorte das nossas crianças, para mudar a sorte da nossa nação e para proteger a próxima geração. Se o povo que se chama pelo nome do Senhor clamar e chorar e nos humilhar, Ele vai levantar pessoas. Se não no nosso meio, Ele vai levantar quem Ele quiser levantar. Jael se ajoelha, mira e imprime toda a sua força na estaca, certeira,
precisa, forte, eficaz. Pof. Foi tão violento que atravessou a têmpora e enfincou na terra. Morte instantânea. É assim que o Senhor quer submeter os nossos inimigos. Nossos inimigos não são de carne e sangue. Principados e potestades. Pessoas são só ferramentas nas mãos de Satanás. E você é ferramenta nas mãos do Altíssimo? Fique de pé no seu lugar. Quando Manívia profetizou, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Olha para a mulher que está do seu lado e profetiza isso para ela. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós vamos ter um momento agora, nós vamos encerrar esse momento com oração. A maior das nossas armas. Não subestime o poder dos seus joelhos, mulher. Não subestime o poder dos seus joelhos. Enquanto oramos, Deus trabalha a nosso favor. Enquanto oramos, Deus nos dá estratégias. Enquanto oramos, Deus nos ensina como agir. Deus nos dá direção. Deus nos levanta enquanto nós estamos de joelhos. É tempo de nós nos levantarmos em defesa da juventude no Brasil. É tempo de nós nos levantarmos a favor das crianças no Brasil. Adote uma criança em oração se você não tem filhos. E se você tem, não ore apenas pelos seus, ore pelos filhos dos outros. Pega essa mulher que você profetizou sobre ela com a canção. Pergunta, você tem um motivo de oração? Você tem alguma coisa na sua casa, uma demanda? Um filho desviado? Seu casamento está por um triz. Você abre a sua boca agora e começa a clamar pela sua irmã, como se a causa fosse a sua causa. Comece a orar por ela agora. Erga a sua voz diante do trono do Altíssimo. Rei, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos como mulheres neste lugar. Nós nos levantamos como Débora nessa geração. Nós nos levantamos como Jael nessa geração. E nós tomamos as nossas armas, mesmo que sejam pequenas, mesmo que sejam desprezíveis aos olhos dos homens. O Senhor não precisa de grandes coisas, o Senhor já é grande. Nós nos apoderamos de tudo que o Senhor tem nos dado, do conselho, da sabedoria, da oração, do jejum, da palavra, do abraço, da mesa, da conversa entre amigas. Nós nos apoderamos, Senhor, do ensino, nas escolas, nos consultórios médicos, nos consultórios de dentistas, nas repartições públicas, nas escolas. Nós nos levantamos como povo do Senhor sobre a terra, como mulheres do Senhor nessa terra, e em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nós clamamos, libera a tua palavra sobre nós,
como o Senhor liberou para Débora, libera a sua palavra sobre nós, como o Senhor liberou sobre Jael, libera o seu favor, libera o seu favor, libera o seu favor. Levanta essas mulheres nessa geração com autoridade, com poder, com garra, com determinação, com coragem para transformar. Ó Deus, em nome de Jesus, nossa fonte é o Senhor. O poder que está sobre nós vem do Senhor. O Teu Espírito Santo é que nos outorga poder e autoridade. Que Ele seja ativado em nós, ativado em nós, ativado, 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 ativado em nós, ativado em nós. O poder do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, essas mulheres têm uma causa que elas levantam em oração diante do Senhor. Que seja um sinal, Deus, que a Tua resposta seja um sinal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Atende o clamor das Tuas filhas, recolhe a lágrima das Suas filhas, aplaca, Senhor, a aflição do coração, a dor, o medo. Aplaca agora, Senhor, vem com o Teu refrigério, vem com a Tua coragem, vem com a Tua força, vem com a Tua sabedoria, em nome de Jesus, amém e amém. Hey. Aleluia. Olha bem firme para essa mulher que você orou com ela, olha nos olhos dela. Fala assim com ela: maior é o que está em você. Maior é o que está em você. Seja liberada para avançar, para vencer, para triunfar, em obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Minhas lindas, Deus abençoe vocês. Ah! Ou então como Jael, né? Entra, deita, leite, querido. Deus abençoe, mulherada.